Bom dia. Queria agradecer o convite para estar aqui. Estou com uma missão em glória de falar sobre um assunto que eu não conheço em profundidade, mas duas coincidências interessantes. Dá para apagar essa luz aqui, por favor? Aconteceram duas coincidências interessantes. O convite do Beto. Há 2 semanas atrás a gente estava celebrando um negócio que a gente fez em Paraty, e falamos nele exatamente lá na prainha do Almada, lá em Ubatuba. E a outra coincidência antiga em relação aos criadores da raça campolina foi que eu aprendi a andar numa égua chamada mulata, que era campolina. Foi um cavalo que meu pai trouxe para Paraty há muitos anos atrás. Um cavalo assustador, maravilhoso. Foi um cavalo que se tornou icônico em Paraty. E eu sinto muita saudade desse tempo. Não sou especialista em cavalos. Eu fui criador de búfalos durante uns 10 anos, da raça Murra, mas numa escala muito pequenininha. Mas eu acho muito interessante como tem algumas semelhanças entre o mundo dos criadores de cavalo e dos fabricantes de barcos. Eu me dedico hoje a construir barcos, só que a gente faz não uma simples construção, a gente faz uma espécie, comparativamente falando, de melhoramento genético de barcos, porque os nossos barcos geneticamente estão muito ruins. Eles são todos pensados no aspecto comercial, e eles deixaram de atentar para o lado da eficiência, para o lado da performance, para o lado do desempenho. Eu gosto de viajar para esses lugares. Será que dá para apagar esse holofote, por favor? Pode apagar todas as luzes aqui na frente, por favor. E é interessante como na nossa atividade, quando a gente viaja para a Antártica, eu viajo regularmente para lá há 27 anos, esse aspecto da eficiência, da performance, eu diria até do estilo numa embarcação, das qualidades dela, se torna importante. Então, eu gosto muito dos projetos que a gente faz, porque a gente faz de um jeito diferente. Esse é um barco que não é tão novo também, não é um barco velho, é um barco que tem 10 anos de idade, tem 14 viagens para a Antártica, tornou-se, nesses 10 anos, um barco icônico na Península Antártica. A Península Antártica hoje é onde tem um movimento turístico muito importante, e hoje o turismo está coligado às atividades esportivas e de pesquisa. Então, as equipes de alpinistas, de exploradores que vão para lá, e documentaristas, assim como a de pesquisadores, hoje abandonaram o modelo convencional de usar quebra-gelos ou navios caríssimos, navios de 100 a 150 milhões de euros, para usar essa estrutura que está lá, que é a estrutura das embarcações. São embarcações menores, são navios pequenos, de tecnologia diferente, e que frequentam a região com frequência. E eu gosto muito desse barco. O Paraty 2 é um barco que a gente tem usado bastante para lá. Nós fizemos algumas réplicas desse barco. Obrigado. E eu gosto muito desse bicho. Esse é o pinguim-rei. É um pinguim que a gente encontra esporadicamente quando a gente viaja para o sul. A gente encontra, às vezes, nas Ilhas Falkland. Esse ano encontramos um desses na Argentina, que é um caso raro ali, no naufrágio do Desdemona, na Ilha Navarino. Mas, curiosamente, esse pinguim ele é símbolo da cerveja antártica, e é um pinguim que não tem na Antártica. Então, o pessoal da Ambev detesta quando a gente fala isso. Mas é exatamente por isso que eu admiro. É um pinguim que tem uma vida muito mais dura do que os pinguins antárticos, como os Pigocelis adélia, que é esse pinguim, ou Pigocelis papua. Essa é uma foto que eu tentei fazer durante 22 anos. Eu viajei 22 anos para a Antártica para tentar fotografar o momento em que os papua voltam de 5 meses e meio de permanência no mar. E é um momento muito interessante. É diferente do pinguim imperador, que acontece no outro lado da Antártica. As comunidades todas de Pigocelis, elas retornam num único dia, numa única hora, para o mesmo lugar físico, e daí elas se esparramam. Eles retornam depois de 5 meses e meio de andanças no mar, sem tocar em terra. E a cada ano eu quase encontrava eles, perdi umas 15 vezes
esse instante. O ano passado, sem a menor expectativa, calhou de a gente estar em Culverville Island e pumba, eles vieram na nossa frente e a gente conseguiu capturar eles. Mas são diferentes, o habitat deles é continental, antártico, diferente desse pinguim que a gente encontra nas ilhas subantárticas, onde o clima é muito mais difícil. Pelo fato de essas ilhas estarem ao redor da Antártica, o mar é terrível, não tem atracadouros como tem na Antártica, as baías são abertas, as ondas são enormes, a gente nunca está tranquilo, mas vale a experiência todos os anos de conseguir voltar. Eu gosto muito de fotografar, mas fotografia não mostra, uma foto não mostra vários aspectos de um lugar. E uma das coisas que ela não mostra quando a gente entra nesse lugar, essa foto que a Marina tirou, não mostra dois problemas que eu estava vivendo aí. Quando você está no meio de 1 milhão de aves e o pinguim rei é um pinguim grande, é um pinguim desse tamanho, o primeiro problema terrível é o cheiro. É um cheiro tão terrível, mas tão terrível, que o cérebro não apaga. E o ser humano é um bicho engraçado, porque quando a gente vai embora, a gente percebe que a gente ficou dependente desse cheiro. Então, eu estou, nesse momento, morrendo de saudades desse cheiro horrível. A última vez que eu senti foi em janeiro. Eu queria pedir se você pudesse apagar, pode ser? Obrigado. Não, eu preferia que apagasse mesmo. E a outra coisa que a foto não mostra é o barulho. No momento em que a Marina tirou essa foto, tinha 250 mil, pelo menos, filhotes tentando desesperadamente localizar 500 mil de pais. E a técnica de localização entre filhos e pais é a frequência do grito. Então eles estão gritando desesperadamente. Para nós parece um grito só, mas cada grito de cada um desse 1 milhão de indivíduos tem uma frequência diferente que eles identificam. E esse milagre do encontro é bem sucedido centenas de milhares de vezes por dia. A gente paga um pedágio importante para poder estar na South Georgia, South Sandwich, nessas ilhas todos os anos, que é a distância. Normalmente a gente vai para essas ilhas depois de ter chegado na Península Antártica, já no retorno para o Brasil. E a primeira dificuldade não é que é só a distância, é a dificuldade do mar. Está difícil navegar cada vez mais para o sul, está difícil por questões logísticas. Durante todos esses anos a gente sempre usou como apoio a Argentina, e a Argentina está passando por um processo de corrupção institucional, com a conivência da sociedade, que é uma coisa única. Eu nunca vi um país que se torna conivente da corrupção oficial. E não dá, a gente é extorquido hoje, nós somos obrigados a cada aportagem, em cada cais argentino, a gente tem que pagar $5.400 de entrada e 5.400 de saída, e eles hostilizam a gente, criam problemas que são impossíveis de serem previstos. Então a gente não usa mais a Argentina, infelizmente é um país que eu amo, adoro a Argentina, meus melhores amigos são argentinos, mas não dá mais para a gente usar como apoio para essas viagens. A gente tem usado o Chile e as Ilhas Falkland. De qualquer maneira, é uma distância muito grande, onde a gente não tem apoio, não tem como reabastecer no caminho e não tem como cometer muitos erros. E eu acho que essas dificuldades, na verdade, acabaram imprimindo um jeito diferente de fazer os projetos que a gente tem feito. A grande diferença da experiência que a gente tem todos os anos, quando a gente entra na Antártica, é que, na verdade, quando a gente está cruzando a linha da convergência e pela primeira vez começa a congelar os cabos e essas coisas, e a gente vê as cadeias das montanhas transantárticas, não é uma viagem que está começando, é um processo imenso e complicado que está se encerrando. E é um momento de brutal alegria. A gente não está com tudo resolvido, a gente ainda tem algumas semanas ou meses pela frente, mas o simples fato de ver a formação de gelo de água salgada na proa do barco é sinal de que a gente conseguiu virar a última página desse processo. E o nosso processo é diferente do processo dos caras franceses, dos amigos que a gente tem da Austrália, que vão para lá regularmente. Não tem muitos caras no mundo que fazem isso, mas tem uma turma razoável de uns 20 ou 25 caras que fazem exatamente o que eu faço.
Nós somos, assim, uma espécie de clube onde todos se conhecem e todos se ajudam. A grande diferença, no nosso caso, é que nós somos o único grupo que vai regularmente para o continente antártico com embarcações que a gente desenhou, que a gente projetou, que a gente construiu e que a gente opera. E faz uma enorme diferença. E nesse processo de buscar melhorar as qualidades dos barcos, a gente aprende coisas incríveis que, infelizmente, por exemplo, o Daryl, meu amigo americano, ele não consegue entender, porque ele nunca fabricou um barco. Ele é 1000 vezes melhor navegador e mais corajoso do que eu sou, e muito mais competente. Mas nós acabamos construindo um histórico do qual eu me orgulho bastante. Eu poderia listar uma série de recordes idiotas, mas eu detesto a palavra recorde, essas coisas, medalha, troféu, essas coisas não me atraem muito. Mas eu tenho um recorde, uma espécie de currículo que a gente fez nesses anos, que me dá muita alegria. Nós somos o único grupo que viaja há mais de 20 anos para a Antártica, regularmente, que nunca perdeu um tripulante, e nem pedaços de tripulantes. Todos os meus amigos já tiveram dedos amputados, mãos, pés, caras perdidos, barcos perdidos, botes perdidos, equipamento danificado, abandonado. A gente nunca teve uma ocorrência desse tipo. E o pessoal sempre fala que brasileiro tem o traseiro virado para a lua, que não sei o quê, mas eu não acredito muito em sorte. Eu acho que essa experiência de se envolver até o osso, e esse envolvimento demanda características que eu tenho certeza que vocês, como criadores de Campolina, têm. Demanda uma dedicação brutal, que não faz sentido, provavelmente, algumas vezes. Demanda uma espécie de amor que a gente acaba adquirindo pelo que a gente faz. Demanda também uma competência gestora, técnica, que normalmente, eu acho que pelo simples interesse econômico, a gente não dedicaria. Então, é um baita prazer que a gente tem a cada entrada na península. E é um baita prazer poder assistir a cada ano as transformações, encontrar pessoas que a gente às vezes não vê há 10, 15 anos e que recebem a gente como se a gente tivesse passado os últimos 10 fins de semana juntos. A gente tem acompanhado essas mudanças todas que estão acontecendo na Antártica, e pelo fato de a gente estar indo com uma frequência a cada ano um pouquinho maior, eu não consigo mais, hoje em dia, me dedicar como antes, eu não consigo por questões modernas. Hoje a gente vive um mundo tão conectado, eu não consigo mais 15 meses para ficar na Antártica fazendo nada, que é o que eu gostaria de fazer. Porque agora a gente tem 3 filhas, tem um monte de compromissos, mas a gente consegue ir mais vezes. E pior, a gente consegue levar as meninas. Eu consigo ir com a minha mulher hoje para lá, antes eu não conseguia. E nesse processo eu percebi uma coisa que atrai terrivelmente a gente para lá a cada ano. Eu gosto dessas paisagens malucas, de entrar nessas grutas de gelo, de ver o nosso barco ancorado cada ano num lugar diferente, de fazer a cartografia de lugares onde ninguém nunca foi. É uma experiência muito legal. Mas a experiência mais legal e mais difícil de traduzir, para mim, que sou um cara meio antissocial, não é que eu sou antissocial, eu sou extremamente tímido, eu não gosto de vida social, eu detesto comer em restaurante bacana, eu não faço questão de andar de helicóptero, essas porcarias assim, eu gosto de ficar com os amigos que eu já tenho e ponto. Mas a experiência humana de encontrar todos os anos as pessoas que a gente encontra lá é maravilhosa. Assim, eu tenho amigos lá que eu sei que se eu pedir o braço deles, eles vão cortar na hora e me entregar. São pessoas que se deslocam, às vezes, de um continente até o outro para tentar atender a gente. O ano retrasado, a gente decidiu invernar o nosso barco lá. São poucos os barcos no mundo que têm autonomia de 3 anos. Eu nunca viajei para a Antártica com menos de 2 anos completos de autonomia. Surgiu a oportunidade de deixar meu barco lá por 1 ano e 3 meses.